Olá, pessoal! Vamos começar a nossa bonequinha pela parte da cabeça. Vou fazer um anel mágico, faço o ponto de base do anel e aí vou inserir nele 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho. Agora eu vou puxar a linha, vou fechar o anel e aí a gente está encerrando a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, vamos fazer somente aumentos, ou seja, vamos sempre fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. Pronto, 1 ponto de aumento. 1, 2. Pronto, segundo ponto de aumento, e assim a gente vai fazendo ao longo de toda a carreira até completar 12 pontos baixos ou 6 aumentos. A partir de agora, a gente vai ver somente o começo das carreiras, porque a gente já aprendeu a fazer o ponto de aumento. Na terceira carreira, eu vou começar a usar meu marcador e vou fazer uma sequência de um aumento mais um ponto baixo. Vou fazer isso por 6 vezes até totalizar 18 pontos baixos. Vou fazer 1, 2, pronto, um aumento, e na sequência um ponto baixo no próximo ponto base. E assim eu faço ao longo de toda a carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer uma sequência de um aumento mais 2 pontos baixos. Vamos repetir isso por 6 vezes até completar um total de 24 pontos. Fiz o aumento, lá vai 1 e 2. Pronto. Vamos seguir para a quinta carreira fazendo um aumento e 3 pontos baixos por 6 vezes. Vamos lá, o aumento. Agora vamos fazer os 3 pontos. 1, 2 e 3. Pronto, vamos fazer essa sequência até completar 30 pontos baixos. A sexta carreira é uma sequência de um aumento mais 4 pontos baixos. Fiz o aumento, agora vamos 1, 2, 3 e 4. Vamos repetir isso por 6 vezes até dar 36 pontos baixos. Na sétima carreira, a gente vai fazer uma sequência de um aumento mais 5 pontos baixos. 1, 2, que é meu aumento, e 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai fazer isso por 6 vezes e vamos completar 42 pontos baixos. A oitava carreira é uma sequência de um aumento e 6 pontos baixos. Fiz o meu aumento, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho, terminei. Vou repetir isso por 6 vezes até dar 48 pontos na carreira. Da nona carreira até a 17ª, não vamos fazer nenhum aumento. Vai ser ponto sobre ponto, totalizando 48 pontos baixos em cada uma dessas 9 carreiras. Vou fazer aqui e quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês. Bom, na 18ª carreira, a bonequinha vai estar assim. A gente vai começar as diminuições. Pego a alcinha da frente do primeiro ponto, vou pegar a alcinha da frente do segundo ponto e vou dar uma única laçada nelas. Aí eu finalizo esse ponto baixo e essa é a diminuição. Vou fazer uma sequência de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, vou repetir isso ao longo de toda a carreira por 6 vezes até eu ter 42 pontos baixos. A 19ª carreira, vou fazer uma sequência de diminuição e 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vou repetir por 6 vezes até dar 36 pontos baixos na carreira. Agora vamos botar os olhinhos da boneca. Vou botar meu marcador para trás, pegar o olhinho e escolher um ponto da cabeça para fixar. Pronto. O meu, ele tá a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a 10ª carreira e a 11ª, certo? Aí eu vou botar agora a travinha e vou escolher o local onde eu vou botar o outro olhinho. Normalmente, eu coloco a distância de 4 pontos baixos entre um e outro. Então, vou testar assim.
Para esse tamanho de boneca, eu achei que ficou muito próximo, então eu vou colocar no ponto do lado para que a gente tenha uma distância melhor entre os olhos. Botei, então, a 5 pontos de distância entre um olhinho e outro. Agora sim, a gente viu que tá uma distância boa e ficou bom. Vou colocar a travinha do olho e a gente vai seguir com as nossas carreiras. Vamos lá, uma diminuição e 1, 2, 3, 4 pontos. Vamos fazendo isso por 6 vezes ao longo de toda a carreira até dar 30 pontos baixos. 21ª carreira, a gente vai fazer uma diminuição e 3 pontos baixos. Diminuição, 1, 2 e 3. Pronto, vamos repetir isso por 6 vezes ao longo da carreira até dar 24 pontos baixos. 22ª carreira, nossa última carreira da cabeça. A gente vai fazer uma diminuição e 2 pontos baixos. Diminuição, 1 e 2. Pronto, vamos repetir isso por 6 vezes até completar 18 pontos baixos, tá? Tendo feito isso, agora a gente vai começar a encher a cabecinha da boneca com fibra acrílica. A gente vai colocando aos poucos para a gente poder ter uma noção, para que ela não fique nem muito cheia, porque os pontos ficam abertos e a fibra acaba aparecendo, e nem muito vazia, para que ela não fique com aquele aspecto de bonequinha frouxa. A 23ª carreira vai ser ponto sobre ponto. É como se fosse o pescoço da boneca, tá? Essa carreira, ela é um pouco difícil para algumas pessoas porque a gente está muito próximo da fibra acrílica. E aí pode ser que a agulha puxe alguma fibra para fora. Então, a gente tem que ter o cuidado de colocar sempre o dedo entre a fibra e o ponto que a gente está fazendo para evitar que isso aconteça. Na 24ª carreira, a gente vai começar a fazer o corpo da boneca. Vamos voltar com as carreiras de aumento. Fiz agora um aumento e vou fazer 2 pontos baixos na sequência. 1 e 2. Vou repetir isso por 6 vezes ao longo da carreira, totalizando 24 pontos baixos. Bom, na 25ª carreira, a gente vai fazer uma sequência de um aumento e 3 pontos baixos. Fiz aí o aumento, um aumento, e agora eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou repetir isso por 6 vezes ao longo da carreira, totalizando 30 pontos baixos. Da 26ª carreira até a 30ª, nós não vamos fazer aumentos, vai ser apenas ponto sobre ponto. Cada carreira dessa terá no total 30 pontos baixos. Vou fazer aqui todas as 5 carreiras e quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou o resultado. A bonequinha vai ficar assim. A gente vai deixar um pouco esse corpinho de lado, vamos cortar a linha, que a gente vai introduzir a linha branca depois, tá? Mas por hora, vamos fazer as perninhas. A gente vai fazer um anel mágico, faço meu ponto de base e vou introduzir 9 pontos baixos nesse anel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Vamos puxar a linha para finalizar essa carreira e fechar o anel. E aí, a gente vai seguir com carreiras de 9 pontos baixos ao longo de todas as 11 carreiras seguintes que a gente vai fazer para dar a altura do braço. Totalizando, o bracinho vai ter 108 pontos baixos, sendo que são 11 carreiras de 9 pontos baixos cada uma. Eu não gosto de usar marcador quando a peça é muito pequena, mas se você for iniciante, é melhor que você use para não perder a contagem. Depois a gente enche a perninha e vamos repetir o mesmo procedimento para fazer a segunda perna da boneca, tá? E aí, para fazer os bracinhos, é muito parecido com as pernas. A única diferença é que ao invés de 9 pontos baixos, nós vamos fazer no anel mágico 8 pontos baixos, porque o bracinho ele é um pouquinho mais fininho do que a perna, tá? Aí a gente vai fazer esses 8 pontos
No anel mágico, vamos puxar a linha para finalizar a primeira carreira e seguimos com 11 carreiras de 8 pontos baixos em cada uma delas. Vamos fazer agora a calcinha. Dou uma laçada inicial na minha linha branca e vou fazer a troca de linha com a linha marrom. A gente desfaz o último ponto que a gente fez com a linha marrom, deixamos apenas as duas laçadas iniciais desse último ponto, puxamos a nossa laçada de linha branca entre esses dois pontos e aí agora a gente vai dar 2 nós para que os pontos não se desfaçam. Primeiro nozinho e agora o segundo nó. Isso garante que o nosso trabalho não vai se desfazer com o uso, certo? E aí, agora a gente vai começar a nossa 30ª carreira, que a gente vai fazer ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos no total. A gente vai fazendo ponto sobre ponto, não tem aumentos nem diminuições nessa 30ª carreira, que é a primeira da calcinha da boneca. Bom, na 31ª, a gente já vai ter uma diferença. A gente vai fazer uma diminuição e 3 pontos baixos. Vamos lá, nossa diminuição somente com as alcinhas da frente dos 2 primeiros pontos. Fizemos aí a diminuição e vamos lá. 1, 2 e 3 pontos baixos. A gente vai fazer isso ao longo de toda a carreira, totalizando 24 pontos. Na 32ª carreira e 33ª, vamos fazer ponto sobre ponto, totalizando 24 pontos em cada carreira. 34ª carreira, a gente vai fazer uma diminuição e mais 2 pontos baixos. 1 e 2, totalizando 18 pontos baixos em toda a carreira. Depois da 34ª carreira, a gente vai encher a bonequinha. De novo, precisamos tomar todo aquele cuidado de não encher demais e nem deixar ela muito molinha com pouca fibra acrílica, certo? Vamos verificar. Depois que a gente vê que ela tá toda certinha, a gente vai cortar essa linha, porque a gente precisa agora fazer uma costura, tá? Nós vamos fixar as perninhas da boneca na parte de baixo da calcinha. Vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro, vamos botar a linha na agulha, e aí a gente vai fazer a costura só na alcinha de fora da perninha e da calcinha. Vamos fazer 6 pontos de costura. 2, 3, 4, 5, 5. E o último ponto, que é o 6º. Terminado o 6º ponto, a gente não vai colocar a outra perninha logo em seguida. A gente vai fazer 3 pontos na calcinha, sem colocar a segunda perna. E aí sim, a gente vai pegar a outra perninha e vamos continuar fazendo os mesmos 6 pontos que a gente fez na perninha anterior. Sempre usando apenas as alcinhas de fora, tanto da calcinha quanto da perninha. 2, 3, 4, 5, e 6. Aí a gente vai fazer os 3 pontos soltos, que nem a gente fez na frente. Antes da gente continuar a fazer o fundo da calcinha da boneca, a gente vai pegar as linhas que sobraram das perninhas e vamos dar 2 nozinhos. 1 e 2. Aí a gente esconde essa linha excedente dentro da bonequinha. Vamos pegar a nossa agulha de crochê, fazer uma laçada, uma correntinha e seguimos com 2 pontos baixos. A gente vai repetir esse processo por mais 2 vezes, ou seja, a gente vai ter 3 carreiras de uma correntinha e 2 pontos baixos. Talvez você ache um pouco difícil fazer essa parte do trabalho,
porque a gente tem pouco espaço para crochetar por conta das perninhas. Mas são só 3 carreiras, então tem calma, vai dar tudo certo, é bem rápido. A gente puxa a linha no final e vamos fazer novamente uma costura com a nossa agulha de tapeceiro. Primeiramente, eu vou costurar a parte frontal da calcinha, tá? Do mesmo jeito que a gente costurou as perninhas, vamos fazendo ponto sobre ponto, sempre um ponto na parte de baixo e outro ponto na parte frontal. E quando a gente terminar essa parte da frente, a gente não pode esquecer de também costurar as laterais internas de cada perninha. Vamos agora fazer o detalhe da calcinha, como se fosse uma rendinha, um babadinho nas pernas. A gente passa a agulha dessa forma na horizontal, no ponto de base, pegamos uma linha com a laçada inicial, vamos passar nesse ponto e aí a gente vai fazer um ponto baixo. Novamente, no mesmo ponto de base que a gente inseriu a agulha, a gente vai fazer um segundo ponto. É como se fosse pontos de aumento, só que aí a gente tem na base essa inserção de agulha feita na horizontal. Antes de continuar, a gente deve esconder a nossa linha que está sobrando na bonequinha para ela não nos atrapalhar. E aí depois a gente vai fazendo uma sequência de, como se fossem os aumentos, né? Em cada ponto que a gente vai vendo na sequência. Olha só, vou botar novamente a agulha na horizontal e vou dar minha laçada e vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo no mesmo buraquinho que eu inseri e assim vou ao longo de toda a perninha, tá? A gente vai fazendo e quando encerrar essa perninha, a gente passa para outra perna e faz o mesmo procedimento. Para finalizar as carreiras de rendinha, a gente pega a agulha de tapeceiro, passa a linha nas 2 alcinhas do primeiro ponto que a gente deu na carreira e vamos passá-la depois apenas na alcinha de fora desse último ponto que a gente acabou de fazer. Olha só, desse jeito. Aí a gente passa e a gente vai dar a impressão de que aí foi feito um ponto baixo. Esse é um tipo de acabamento perfeito porque a gente não sabe onde a carreira se inicia nem onde ela termina, ela fica uniforme. Vamos dar um nozinho na parte interna da rendinha, damos uma ajeitadinha e passamos a linha por dentro da bonequinha para arrematar. Cortamos e fazemos isso no outro lado também, olha como fica bonitinho. Agora, vamos começar a costura do bracinho da boneca. A gente escolhe uma altura, alinha com a perninha e iniciamos os pontos de costura, tá? Antes de fazer isso, é sempre importante a gente fazer uma marcação. Você pode usar um giz, pode usar alfinetes, o que for melhor para que você consiga identificar e saber por onde esses pontos devem passar para que esse bracinho não fique torto fora do lugar, certo? A gente pode usar a mesma linha de um bracinho no outro braço também. Basta a gente passar essa linha para o outro lado do corpo, sem que ela fique muito esticada, para que o acabamento fique perfeito e o braço não fique repuxado. Agora vamos fazer os cílios da boneca. A gente vai pegar a linha preta, passar pela lateral da cabeça, deixando um espacinho de fio para fora para a gente fazer o arremate. Fazemos os 3 primeiros cílios, passamos a linha por dentro da cabeça e então fazemos os outros 3. Lembrando sempre que eu vou finalizar um ponto tirando a agulha no início do próximo cílio. Aí a gente vai passar o fio no mesmo buraquinho que a gente iniciou essa costura, vamos dar 2 nós. Aí a gente corta e com auxílio da agulha de crochê, a gente vai colocar esses nozinhos escondidos dentro da cabeça. Agora a gente vai fazer a boquinha. A gente pega um pincelzinho como esse, vamos pegar um blush ou uma sombra e demarcar o começo e o fim da boquinha. Então a gente pega uma linha cor-de-rosa, vamos passar a agulha pela lateral da cabeça da boneca, assim como a gente fez para fazer os nossos cílios. E aí, a gente vai deixar sempre esse espacinho de linha para fora da cabeça para fazer o arremate. Bom, a gente vai fazer agora um ponto que no bordado a gente chama de ponto atrás. Percebam bem como é. A gente começa o ponto, na verdade, no final dele. Aí a gente volta atrás e finaliza o ponto no começo, sempre tirando a agulha ao final do próximo ponto. E vamos seguir fazendo o ponto atrás até o final da boca.
Aqui você escolhe se vai fazer uma boca mais estreitinha ou uma que nem essa que eu fiz, que vai de um ponto ao outro do rosto, que eu acho que fica mais bonito, fica mais expressivo. Se você não tem muita experiência em fazer as boquinhas, é melhor que você faça um molde em giz de tecido para que não se perca aí nessa costura, tá? Bom, percebam que a boquinha ela tá pouco aparente e também a gente consegue ver esse tracejado de cada ponto atrás que a gente deu. Para mudar essa situação, a gente vai fazer o chamado ponto pirulito, que ele vai fazer parecer que essa boquinha foi feita com uma linha contínua. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar nossa agulha e vai passar a nossa linha por trás de cada ponto que a gente deu. Olha só, dessa maneira. Agora a gente está no final da nossa costura da boquinha, vamos fazendo aí os últimos pontos pirulitos e vamos passar a linha exatamente no mesmo buraquinho que a gente iniciou essa costura. Então, a gente dá 2 nozinhos, vamos cortar a linha e com a ajuda da agulha de crochê a gente vai esconder esses nozinhos dentro da cabeça da boneca. Para o narizinho da boneca, eu vou passar a minha linha marrom na lateral da cabeça, exatamente como a gente fez para costurar os cílios e a boca da boneca. Então, eu vou dando 8 laçadas, cada uma delas eu vou ajeitando a linha, a maneira como a linha fica, para deixar o narizinho bem redondinho. Escolha um ponto que fique numa distância adequada entre os olhos e a boca para ter um rosto simétrico. No final, eu passo a linha e vou tirar ela exatamente no mesmo buraquinho que eu iniciei a costura. Dou 2 nós e aí eu corto com a tesoura e escondo os nós com a agulha de crochê. Para fazer a blusinha da boneca, nós vamos fazer 31 correntinhas, sendo que a 31ª é uma corrente de altura, ou seja, não vamos usar. Vamos pular ela e fazemos 30 pontos baixos na sequência. Repetimos o mesmo passo na segunda carreira, ou seja, nós vamos fazer uma correntinha de altura e seguimos com 30 pontos baixos até o final da carreira. Para a nossa terceira carreira, a gente vai fazer 2 correntinhas de altura, porque agora faremos uma carreira somente de pontos altos, tá? Então, vamos lá. 1, 2. Agora, eu faço uma sequência de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, no início dessa terceira carreira, a gente tem 2 correntinhas e 4 pontos altos. Essas 2 correntinhas aqui, a gente vai contar como se fosse um ponto alto. Por isso, no final da blusa, a gente vai fazer 5 pontos altos, para ficar igualzinho esse começo. Agora, a gente vai fazer 5 correntinhas, que é o espacinho dos braços da blusa. Vou pular 5 pontos de base e no sexto, eu vou começar uma carreira de 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Prontinho, essa é a frente da blusa. Agora, vamos de novo fazer o outro lado do espaço para o bracinho. Fazemos de novo as 5 correntinhas, pulamos 5 pontos de base e aí seguimos com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, finalizou a terceira carreira. Agora, vamos para a última carreira da nossa blusinha. Vamos começar fazendo 2 correntinhas de altura. 1, 2. Aí, a gente vira o trabalho e muita atenção.
Nessa carreira, a gente não vai usar as duas alcinhas que a gente sempre usa do ponto de base, ó. Não vamos fazer assim. A gente vai usar apenas a alcinha da parte de fora, ó, a exterior, certo? Então, todo ponto dessa quarta carreira vai ser dado apenas usando a alcinha de fora dos pontos de base. Vamos iniciar fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base, no primeirinho, tá? Eu vou considerar essas duas corretinhas de altura como se fosse um ponto alto. Então, nesse primeiro momento aí, nesse primeiro ponto de base, vamos fazer somente mais 2 pontos altos. No segundo ponto, a gente já vai começar fazendo 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3, certo? Então, durante toda essa carreira, a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Finalizamos a blusa. E aí a gente vai ver que nessa quarta carreira, como a gente fez muitos aumentos no mesmo ponto de base, ela vai ficar com esse aspecto bonitinho de babadinho, né? É uma blusa ciganinha. Bom, para continuar, nós vamos cortar a linha e vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro novamente, que a gente vai dar um pontinho para segurar esse babadinho no corpinho da blusa, tá? A gente vai, ó, passou a linha, vamos dar o nosso nozinho para arrematar. Então, a gente pega a nossa agulha de crochê novamente e vamos fazer uma laçada. Damos uma correntinha, então seguimos fazendo mais 6 correntinhas, dando um total de 7 correntinhas. Bom, essa quantidade é para um botão de aproximadamente 1 centímetro. Se o seu botão for maior, certamente você vai precisar de mais correntinhas. Se for menor, menos correntinhas. Aí a gente pega a agulha de tapeceiro, vamos arrematar nossa costura e vamos depois costurar um botãozinho. A faixa de cabelo da boneca é bastante simples. Nós vamos fazer 50 correntinhas, pular a última corrente que a gente fez e seguir com 49 pontos baixos. Vamos repetir isso mais uma vez, fazendo 2 carreiras exatamente nessa sequência. Aí a gente costura os 2 lados da faixa e vamos arrematar dando voltinhas com a linha nesse ponto de costura, tanto para esconder esse arremate quanto para dar um detalhe especial para essa faixa. Finalizamos com 2 nós, 1, 2. Aí a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro e esconder esse final de fio por dentro das voltinhas que a gente deu. A gente faz isso dos 2 lados, com as 2 extremidades do fio, e aí a gente corta essa linha excedente. Esse passo aqui ele é opcional. Eu gosto de deixar a faixa fixa na cabeça da boneca para a gente poder colocar o cabelo de maneira mais tranquila. Mas aí, se você quiser deixar a faixa solta, vai possibilitar que a criancinha tire e bote na hora de brincar. É sua escolha. Se for costurar, tome cuidado para que você não aperte muito a linha na cabeça e ela fique com formato estranho, tá? Sempre deixe ela folgadinha para que mantenha esse formato circular da cabeça. Arrematamos com 2 nozinhos e finalizamos escondendo as linhas dentro da cabecinha da boneca. Agora vamos para o cabelo da nossa boneca. Vamos fazer 10 correntinhas, pular a última corrente que a gente fez e começar a carreira a partir da segunda corrente. Nesse ponto de base, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E assim eu vou seguindo nas correntinhas seguintes, sempre fazendo 3 pontos baixos em cada uma delas. No total, nós vamos ter 27 pontos em cada caixinho, tá? Esses 3 pontos de aumento que a gente está fazendo no mesmo ponto de base é o que vai fazer com que a carreira fique enroladinha, aparentando ser um cachinho. É importante que a gente deixe uma linha sobrando, tanto no início do trabalho quanto no final, porque é com essa linha que a gente vai amarrar cada cachinho na cabeça da boneca. Agora vamos ver como a gente vai fixar os cachinhos.
Vou pegar a agulha, passar na horizontal, na base da cabeça, pegar o fio excedente do cachinho que a gente deixou e vamos passar esse fio por dentro do ponto que pegamos com a agulha. Então, a gente dá 2 nozinhos e o cachinho vai estar fixado. Essa, com certeza, é a parte mais demorada que a gente vai ter no processo de confecção dessa boneca, porque são 52 cachos que a gente vai produzir e depois vamos fixar um por um na cabeça da boneca. Feitos os 2 nozinhos, a gente vai esconder essas linhas para dentro da cabeça, tá? E nesse caso você pode utilizar tanto a agulha de tapeceiro quanto uma agulha de crochê. Para fixar o segundo cachinho, a gente vai pular um ponto, tá, de distância e vamos inserir a agulha no final do segundo ponto, dessa maneira. E aí a gente vai repetir o mesmo procedimento que a gente fez no primeiro cachinho, ou seja, vamos passar a linha que sobrou do cacho por dentro do ponto que a gente pegou com a agulha e dar os 2 nozinhos. E assim eu vou fazendo na sequência ao longo de toda a carreira, até que ela esteja completamente preenchida. Para fazer nossa segunda carreira de cachos, a gente vai pular 2 linhas, tá? E aí a gente insere a agulha do mesmo jeito que a gente inseriu da primeira carreira e vamos continuar o passo a passo da maneira que a gente fez na primeira carreira. Na terceira carreira, a distância que a gente vai dar entre os pontos vai ser diferente. Entre a primeira e a segunda foram 2 linhas e agora para fazer a terceira a gente vai usar 3 linhas de distância, que vai ser a medida que a gente vai adotar a partir de agora em cada uma de nossas carreiras. Vou fazer aqui até minha sexta carreira e mostro para vocês o resultado. Olha só como o resultado fica incrível, lindo, né? Agora a gente vai para a sétima carreira e vamos fazer ela de maneira circular, não vai ser mais em linha como a gente tinha feito até então. Prontinho! Agora na tela vocês estão vendo um resumo de como foram feitas essas carreiras dos cachinhos. Para o brinquinho da nossa boneca, a gente vai fazer um anel mágico e inserir 5 pontos baixos dentro desse anel. Vamos lá. A gente faz o ponto de base e vamos botar os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente puxa a linha, fecha esse anel mágico e encerra a carreira. É só isso, o brinco é bem simples. O grande segredo está na maneira de como a gente vai finalizar a peça. A gente vai pegar nossa agulha de tapeceiro e vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez no babadinho da calcinha da boneca. A gente vai passar a linha pelo primeiro ponto nas 2 alcinhas, tá? Assim. E aí a gente vai voltar a agulha e vamos passar essa linha somente pela alcinha de fora do último ponto que a gente fez. Olha só, não vai ser assim, vai ser somente para a alcinha de fora. Pronto, puxamos e damos um nozinho. Aí a gente corta a linha rente ao brinco, tá? E vamos costurar uma miçanga bem no centro do brinco. Fazemos isso por 2 vezes, porque a gente vai precisar de 2 brinquinhos para essa boneca. A saia é um procedimento de costura, então não vou mostrar aqui para vocês, mas eu usei um retalho de 7 centímetros de altura por 24 centímetros de comprimento. Eu fiz uma bainha e coloquei o elástico na cintura. Agora vamos fixar os brincos na boneca. Eu estou utilizando cola de pano que não sai com água, ou seja, a bonequinha vai poder ser lavada. Se você preferir, você pode também costurar esses brincos, tanto faz. E assim a gente encerra nosso trabalho. Eu espero que você tenha aprendido e gostado. Até a próxima!